Boa noite a todos. Que a paz do Senhor, a paz de Jesus esteja em nossos corações. É muito bom estarmos novamente juntos e vamos iniciar o nosso encontro com uma prece, né? Pedimos, Senhor, Mestre amigo Jesus, nosso amigo, nosso irmão, bons espíritos que sempre nos acompanham, pedimos que neste momento possamos deixar de lado todas as nossas preocupações do cotidiano, nos desligando da vida material e cuidando, neste momento, do aprendizado espiritual, do conhecimento maior do Evangelho de Jesus. Pois assim, ao praticá-lo, estaremos fazendo com que nos tornemos pessoas melhores. Hoje melhores que ontem, amanhã melhores que hoje e assim por diante. Que a tua paz, Pai, esteja conosco, agora e sempre. Então vamos agora iniciar a nossa conversa do dia, né? Nós vamos falar sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo. Aqui vai abranger todo o capítulo, né? Então, Meu Reino Não É Deste Mundo, vamos só contextualizar um pouco quando que Jesus fez esse comentário, né? Quando que Jesus falou isso. No dia em que ele foi levado à presença de Pilatos, depois de passar por Caifás e outros, em João, capítulo 18, nos versículos 33, 36 e 37, Pilatos pergunta a ele se ele era o rei dos judeus. E aí ele diz que tu o dizes, não eu. E aí, no decorrer da conversa, ele diz que o reino dele não é deste mundo. E se assim o fosse, os seus seguidores lá estariam com ele, impedindo que aquilo que acontecesse, aquilo de ele estar preso. Sabendo isso, então, nós precisamos agora entender exatamente o que Jesus quis nos dizer com isso. Ora, então, Jesus não veio como rei dos judeus, pelo contrário, veio como simples filho de um carpinteiro e nos conta que a história que até a idade dos 30 anos ele esteve com os pais e a partir dos 30 anos é que ele saiu para a sua vida de pregação, de ensinamentos e de cuidados. Ora, Jesus está nos ensinando neste capítulo, nesta palavra de João, nessa escrita de João, aquilo que talvez ou realmente seja aquilo com que nós mais precisamos nos preocupar e que muitas das vezes não damos a devida importância. O que seria isso? A nossa vida futura. Porque nós sabemos que a única razão de nós estarmos encarnados é que nós estamos aqui para nos melhorarmos, para modificarmos os nossos comportamentos morais, para que nós nos preparemos para aquilo que nós vamos obter após a nossa morte, após o nosso desencarne, visto que a morte não existe, né? Nós apenas mudamos de local. Então, nós percebemos, então,
que esse dogma pode ser considerado o ponto central dos ensinamentos de Jesus. E é o que mais nós devemos nos preocupar, né? Porque, na verdade, os judeus naquela época, eles acreditavam que as compensações que eles recebiam eram através dos bens, das vitórias em batalhas, ou então das derrotas nas guerras e as calamidades. O que era de bom eram benefícios, o que era de ruim era castigo, né? Então, devido ao pouco esclarecimento do povo daquela época, Jesus tocou superficialmente na vida futura, mas ele nos deixa aqui claro que a vida futura é muito importante, é o que nós temos que lutar. E a nossa doutrina, o Espiritismo, veio cumprir um papel muito importante, que é nos esclarecer, nos informar, nos ensinar esta parte. Felizes de nós que estamos conseguindo compreender e entender isso. Então, este ensinamento que Jesus nos dá da vida futura é muito importante. Inclusive, o Espiritismo vem nos mostrar, através de descrições racionais das condições de felicidade e infelicidade que ocorrem na pátria espiritual, através da comunicação entre nós encarnados e os desencarnados. Quantos ensinamentos através da psicografia, através da própria comunicação verbal, através de tudo aquilo que estão nos 5 livros que representam os livros do início do Espiritismo, as 5 obras de Kardec, que nos ensinam isso. Então, nós precisamos entender que essa é a parte importante da nossa vida. Esta é a parte mais importante da nossa presença na Terra, da nossa encarnação na Terra, né? Nós precisamos também pensar um pouco na realeza de Jesus, né? Porque nós temos a realeza, os reis que reinam em seus países, donos de terras, com muita autoridade às vezes, muita participação em épocas passadas, com todos eles muito déspotas, diversos deles tratando a sua população, seu povo, como animais, ou às vezes até piores que animais. Este reinado, ele se encerra no momento em que ele é deposto do poder, ou no momento em que ele vem a desencarnar. Mas existe um outro reinado, né? Aquele reinado que não morre, aquele reinado que não acaba, aquele reinado que é conquistado por uma pessoa através das suas atitudes, através do seu comportamento, através dos seus conhecimentos. Nós ouvimos falar quantas vezes o rei, Fulano é o rei dos poetas, Beltrano é o rei dos filósofos, e assim por diante. Só que essa denominação de rei, ela é imperecível, ela é duradoura, porque foi uma conquista. O desencarne desta pessoa não faz com que isso acabe. Então, é muito importante nós termos isso em mente. Então, Jesus, que veio para nos ensinar, para nos trazer as palavras do Senhor, ele é o nosso rei,
Porque até hoje não houve ninguém que trouxesse tantos ensinamentos, que agisse com tanto carinho, com tanto amor. Jesus nos trouxe uma nova filosofia de vida. A importância da presença de Jesus na Terra, se não fosse por todas as outras razões, por tudo aquilo que nós sabemos e estudamos sobre a vida e os ensinamentos dele, basta vermos. Nós temos duas eras: antes de Cristo, depois de Cristo. Nós não temos nenhum ser que passou pela Terra que tenha deixado algo tão importante na mudança do mundo como Jesus. Por isso nós temos uma era antes de Jesus e uma era depois de Jesus, né? Então nós temos que analisar isso, porque aí nós vamos entender muito bem a importância da presença de Jesus entre os homens. E continuando esta análise que nós estamos fazendo, quando nós estamos nos preparando para uma vida futura, quando nós estamos realmente nos dedicando ao estudo, à prática do bem, à prática do amor, e aí nós conseguimos uma fé realmente verdadeira, baseada na razão, baseada no conhecimento, esta fé se torna inabalável. E o que acontece quando um espírito consegue esta fé? Há uma mudança radical no ponto de vista sobre o qual este espírito examina a vida terrestre. Por que isso? Porque no momento em que se tem a fé inabalável, vejam, inabalável, nada nos abala, nada muda o nosso comportamento. Ou seja, nós entendemos, nós compreendemos, nós aceitamos que tudo que nos acontece tem a finalidade exclusiva de nos dar algum ensinamento. Mas às vezes acontecem coisas tão duras. É porque nós precisamos. É porque o Pai está fazendo exatamente aquilo que você como pai, você como mãe, talvez não com tanta dureza hoje, mas você faz para o seu filho, para a sua filha. Porque todos nós que somos pais e mães, queremos que os nossos rebentos, né, que são sempre as nossas crianças, né, embora muitas vezes com mais de 40 anos e tanto, que essas nossas crianças tenham um comportamento dentro do princípio moral, dentro da ética, dentro daquilo que é certo. Muitas vezes, uma criança desavisada passa na sua classe, no clube, e traz alguma coisa de um amigo para casa. Qual é a atitude que nós tomamos? Vamos voltar lá e você vai devolver, e você vai pedir desculpa. Para essa criança, e esse ensinamento é muito duro. Pô, meu pai é muito chato, minha mãe é muito chata. Caramba, por que faz isso comigo?
Hoje é muito normal uma criança falar assim, isso não é justo, não é? Mas nós estamos fazendo aquilo que o nosso Pai maior faz conosco. Aí então, com esta fé que nós vamos adquirindo, a nossa vida se torna mais fácil. A nossa vida se torna mais simples. Tá? Então ficamos numa situação bem mais tranquila, né? Porque na maioria das vezes nós estamos preocupados com os nossos bens materiais. É aquela situação da criança que tem um brinquedo e que faz tudo para tê-lo e que, ai, de quem for lá pegar para tirar, para doar, para dar, enfim. É assim que nós agimos aqui na nossa vida no dia a dia. Se nós compramos uma casa, depois queremos uma melhor. Se nós compramos um carro, depois queremos um melhor. Quantas vezes se fala, mas puxa vida, o vizinho comprou um carro maravilhoso. Eu preciso comprar um igual ao próximo dele, enfim. Isso nada importa, nós não levamos nada disso. Nada. Nada. E isso para nós não representa absolutamente nada. Então nós percebemos que não existem classes sociais, que não existem diferenciais entre nós, espíritos. Todos nós estamos aqui, fomos criados simples e ignorantes. E cada um segue o seu caminho. Cada um segue o seu caminho. Então, isso quer dizer, aquilo que eu vou ter na minha vida futura é o que eu plantar hoje. O plantio é opcional, a colheita é obrigatória. O que eu plantar, eu cuido. Então, que plantemos muito amor, muita humildade, muita caridade, e principalmente, né, muito amor ao próximo, tá? E a gente entende quando a gente fala disso, lendo muitas vezes algumas histórias do Chico Xavier, né? Porque ele, uma vez perguntado, ele sobre a questão de que, numa época que ele fez várias entrevistas, tal, criticavam demais ele, publicavam tantas coisas contra ele e que falavam tantas coisas. E ele comentando disse que isso não o abalava, que ele não dava importância, que ele não ligava. Isto é fé. É disso que nós estamos falando. Quando nós acreditamos, e a doutrina nos ensina isso, nós não vamos ser aquelas pessoas que ficam magoadas porque ofenderam o meu amor próprio, ofenderam o meu orgulho, né? Porque amor próprio é um nome do orgulho, um nome diferente do orgulho. Mas, se eu tenho esta fé dentro do meu coração, a minha atitude não deve ser essa de ficar magoado, não é essa de ficar com raiva ou ódio da pessoa porque fez algum mal para mim, mas sim, eu devo perdoar, eu devo compreender as fraquezas que essa pessoa tem e pedir ao Pai e aos bons amigos que o ajudem. Dificílimo. Da boca para fora é facinho. Mas a atitude é muito difícil. Toda a nossa mudança é muito difícil. Mas a gente consegue.
A gente consegue. Devagarinho, um passo de cada vez. Nós não precisamos dar todos os passos de uma só vez. E, finalmente, nós vamos agora falar sobre a instrução dos espíritos, que é a última parte desse capítulo, cujo título é Uma Realeza Terrestre, que é uma comunicação de uma rainha de França, né? Feita em 1863 em Le Havre. Esta rainha diz que como foi uma rainha na terra, como recebia todas as honras aqui na terra, e que todos a enalteciam, e achava que tinha um sangue nobre diferente dos demais, desprezava aqueles que eram mais humildes, desprezava aqueles que não eram nobres, acreditando que ao chegar na pátria espiritual, seria recebida como rainha. E ela diz então na sua comunicação: que desilusão, que engano, como ela estava errada. Aqueles que ela julgava pequenos, aqueles a quem ela desprezava muitas vezes, estavam muito, mas muito acima dela, porque agiram com amor, porque agiram com humildade, praticaram a caridade, né? Então nós precisamos nos preocupar muito mais sempre em corrermos atrás da vida espiritual, das nossas mudanças, do que dos bens materiais. E para encerrar toda essa nossa conversa, vou contar uma historinha bem rapidinha. Talvez alguns de vocês já conheçam, né? Tinha um grande pregador que frequentava todos os centros espíritas e todos os lugares onde ele podia pregar o Evangelho, conhecedor profundo. Ele conseguia, com as palavras dele, emocionar as pessoas, tirar a lágrima dos olhos de quase todos os ouvintes, enfim. E tinha um lugar que ele ia lá, num centro bem retirado, pequeno, ele ia lá, toda vez que ele ia lá, tinha lá um senhor, sentava lá no fundo da plateia e ouvia. E foi esse o tempo, até que um dia ele chegou lá e o tal senhor não estava lá sentado. Aí ele perguntou o que tinha acontecido. Ele desencarnou e tal. Tá bom, vamos fazer uma prece por ele e tal. Passado vários anos, esse pregador também desencarnou, né? E talvez ele pensou ou pensasse em chegar lá sendo recebido como a rainha que nós falamos agora há pouco. Aí ele chegou todo, né? E viu que... Como é que se reconhecia a qualidade do espírito? Pela luminosidade dele. E ele viu que a luminosidade dele era de uma lamparinazinha. E aí ele viu aquele senhor que ficava ouvindo com uma luz enorme. Ele não achou que era correto, que era justo, e foi lá perguntar para o responsável. O responsável falou: ótimo, senhor, pregou, ensinou, falou, muito conhecedor. Só que o senhor falou, ele praticou. Então, o que vale é a nossa atitude e a nossa prática. Então, vamos ao nosso encerramento com uma prece. Uma prece que possamos dar de coração o amor, votos de paz a todos aqueles
que hoje necessita. Amemos a toda a humanidade, tendo a certeza que toda ela faz parte da nossa família, da família universal, da família espiritual. Te pedimos, ó Pai, que neste encerramento de ano praticamente, possamos, em nossas casas, junto com nossas famílias e amigos, possamos comemorar o verdadeiro Natal, o nascimento de Jesus. E que esse Natal possa ser também para cada um de nós o nascimento de uma nova chama em nossos corações. Uma chama que nunca se apagará. Que possamos trabalhar a nossa fé, ajudando, amando, acreditando, perdoando, respeitando tudo aquilo que Jesus nos demonstra. E te pedimos, ó Pai, que como sempre faz, continue acompanhando as nossas vidas e permitindo que possamos crescer, nos melhorando e nos modificando. Ser conosco hoje e sempre. A todos, nossos votos de paz, um Feliz Natal e um 2022 maravilhoso, que afinal nós estamos precisando, né, gente? Um abraço a todos, um abraço fraterno e carinhoso. Fiquem com Deus.